A paz do Senhor Jesus, gente, bom dia para nós, bom dia. Estamos aqui no nosso devocional, né, dessa manhã para a glória de Deus. E, nossa, mesmo que eu não queira acordar, gente, Deus, ele me acorda, usa esses cachorros, alguma coisa acontece e eu acordo. Tive que tirar a aliança do meu dedo aqui, porque tá inchado meus dedos. Não sei porquê, mas tá inchado. Acho que talvez tenha engordado um cadinho, né? Tá bem inchado meus dedos, nossa. Ó, tá nem passando. Mas tá bom. Amém. Bom, vamos lá, gente. Vou colocar aqui Salmo 80 pra glória de Deus. Dai ouvidos, ó pastor de Israel, tu que guias José como rebanho, tu que habitas entre os querubins e resplandece. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, agita a tua força e venha salvar-nos. Faz-nos voltar, ó Deus, e faz brilhar a tua face e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, por quanto tempo ficarás zangado contra a oração deste povo? Tu alimentaste com pão de lágrima e deste lágrima para beber em grande quantidade. Tu crias contendas aos nossos vizinhos e os nossos vizinhos riem entre si. Faz-nos voltar novamente, ó Deus dos exércitos, e faz brilhar a tua face e seremos salvos. Então eu creio e acredito que tem salvação de Deus no meio disso tudo, né, para a glória do nome do Senhor. Vamos continuar nosso livro, nosso estudo, né, que está muito abençoado esse estudo nosso, para a glória de Deus. Romanos 3, que vantagem então tem o judeu? Ou que proveito há na circuncisão? Muito em toda maneira, porque foram-lhes confiados os oráculos de Deus. Pois que se algum não creram, a sua incredulidade anulará a fidelidade de Deus. Ou seja, se eu não crer em Deus, você acha que a fidelidade de Deus vai ser anulada porque eu não creio? Não. Ele continua sendo Deus, eu continuo sendo nada. Deus não permite, sim, que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificados em tuas palavras e venças quando fores julgados. Mas se nossa injustiça ressalta a justiça de Deus, o que diremos nós? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Eu falo como homem, ou seja, Deus não é injusto por aplicar a ira dele, né? Quando nós erramos. Eu sempre falo, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se nós fôssemos mesmo pagar por tudo que nós fizéssemos verdadeiramente, irmãos, a gente nem estaria vivo, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então para nós teria sido a morte. Mas pela misericórdia do Senhor e pela graça que há nele, ele nos poupa de muitas coisas, ele nos castiga para nos ensinar, mas ele nos poupa de muitas coisas para poder concluir a boa obra que ele começou na gente, entendeu? Então, olha só, de forma alguma, então, como Deus julgará o mundo? Pois se a minha mentira fez abundar a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos caluniosamente reportados, e como alguns afirmam que dizemos, façamos o mal para que venha o bem. A condenação dos tais é justa? Então, o que somos melhores do que eles? Não, de maneira nenhuma. Pois nós já provamos que tanto judeus como gentios todos estão debaixo do pecado. Então não tem ninguém santão, não tem ninguém bonitão, não tem ninguém que seja tão puro e limpo, né, irmãos? A nossa natureza é mal, a nossa carne é pecaminosa, todos nós temos pecados. Tem gente que acha que é mais santo, né, que brilha mais, que é mais puro, mas a Bíblia nos diz que não, todos somos iguais. Não tem diferença. Todos estamos debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo. Não, nenhum. Nenhum de nós somos justos. Aí o povo vem me dizer que podemos julgar com a justiça de Deus. Irmãos, nós só julgaremos quando nós alcançarmos
a nossa salvação junto com Cristo. Aí nós nos sentaremos com Ele para julgarmos, né? Até mesmo os anjos. Mas, enquanto carnes, pó, miserável, nós estamos aqui o quê? Para poder santificarmos. A Bíblia diz, aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. Nós estamos aqui, na presença do Senhor, tendo uma oportunidade de santificar para alcançarmos a vida eterna. Então, ou seja, porque a Bíblia diz, tede paz um com os outros e santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Então, sem santidade, sem paz um com os outros, não tem como ver a face de Deus, amém? Então, olha, somos melhores que eles? Não, de maneira nenhuma, pois nós já provamos que tanto judeus como gentios, todos eles estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um. Não há ninguém. A sua garganta é um sepulcro aberto, as suas línguas enganam, o veneno áspides está debaixo de seus lábios. Ou seja, ó, mais uma vez falando que da língua. Cuidado, cuja boca está cheia de maldição e amargura, e seus pés são velozes para derramar sangue, em seus caminhos a destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que quantas coisas diz a lei, ela o diz aos que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo mundo se torne culpado diante de Deus. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Então, quando nós conhecemos a lei, nós conhecemos o pecado. Você sabe que é pecado adulterar, você sabe que é pecado matar, você sabe que é pecado cobiçar, você sabe que é pecado dizer o nome de Deus em vão, você sabe que é pecado, então também não guardar o sábado, né? Porque se faz parte da lei, a gente sabe que é pecado. Mas não é pecado, por quê? Porque a lei não nos condena mais, porque Jesus morreu por a gente, para que nós alcançássemos salvação. Nós não seremos justificados pela lei. Nós não seremos justificados, porque eu guardo sábado, porque eu nunca matei ninguém, porque... Não, nós não seremos justificados por isso, né? Mas nós seremos justificados através do arrependimento, ou seja, eu posso até ter matado alguém lá no passado, né? Não que eu tenha matado, tá, gente? Mas estou dando um exemplo. Mas se eu me arrepender agora, se fosse pela lei, eu teria o quê? Eu teria sido condenado à morte. Porque a lei diz que se alguém fosse... se alguém matasse, você também teria que morrer. Então é lei. Agora, hoje, com Jesus tendo sido crucificado pela minha vida e pela sua, então, ou seja, nós não morreremos mais, mas nós podemos ter a oportunidade de arrependimento para que nós temos a oportunidade de arrependimento para que o Senhor se manifeste na nossa vida, né? E para que a gente alcance a salvação. Então, o que manda hoje para que nós alcançamos salvação é o arrependimento. Não é mais praticar as leis. Por quê? Porque eu posso até ter traído alguém, eu posso até ter adulterado, eu posso até ter matado, eu posso até não ter respeitado meu pai e minha mãe. Mas, eu posso até ter feito essas coisas, mas se eu tive oportunidade de me arrepender, igual eu, fui uma pessoa que eu adulterei, eu prostituí, eu não respeitava pai e mãe, eu não respeitava pai e mãe, e aí o que acontece? Não respeitava pai e mãe, e aí eu tive o tempo de me arrepender, né? Então é isso. Louvado seja Deus. Vamos lá. Vamos continuar aqui, gente. Por isso, pelas obras, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas, a justiça de Deus que é pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça. Que graça é essa? A oportunidade do arrependimento.
através da redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da sua fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados da paciência de Deus, para declarar, eu digo, a justiça nesse tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Onde há então vanglória, é excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É somente ele e o Deus dos judeus? Não, ele também é o Deus dos gentios. Sim, também Deus dos gentios, visto que há um só Deus, que justifica a circuncisão pela fé e a incircuncisão por meio da fé. Anulamos então a lei pela fé? De forma alguma. Então pega isso aqui. Anulamos então a lei pela fé? Não, de forma alguma. Antes estabelecemos a lei. Ou seja, ninguém vai ser salvo pela lei, mas nós temos que praticá-las. Por quê? Eu sei que Jesus ele me perdoa se eu me arrepender. Eu vou sair matando todo mundo, eu vou sair fornicando, eu vou sair fazendo um monte de coisa errada, vivendo o pecado, porque eu sei que Jesus amanhã vai me perdoar, que eu posso me arrepender. O meu arrependimento tem que ser genuíno. O meu arrependimento tem que ser verdadeiro. Então não é assim, entendeu? Ou seja, aqui está dizendo que nós não anulamos a lei, mas eu não vou ser salvo pela lei, mas eu preciso colocar em prática. Você entendeu? Não é porque... Agora uma coisa, hoje eu não tenho mais necessidade de circuncisão para ser salvo. Que antigamente o povo, né, os judeus, eles tinham que circuncidar como ali eles fossem sido marcados como povo de Deus. Não, eu não preciso mais de circuncisão para dizer que eu sou uma mulher porque na verdade a circuncisão não era feita para mulher, era para o homem, né? Então, um exemplo, se eu fosse um homem, eu não precisaria hoje me circuncisar para poder me circuncidar para poder eu ser um homem de Deus, você tá entendendo? Então, ou seja, nós precisamos cumprir sim a lei, mas nós não seremos salvos por conta dela, entendeu? Então é isso, tanto que Jesus, ele falou, eu não vim para santos, né? Eu não vim para pessoas, né, que não têm pecados, não, eu vim para pecadores e para pessoas doentes. Então é para nós que Jesus veio, amém? Então vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer. Nos ajuda, Pai, a fazer a tua vontade, a estarmos na tua presença, te bendizermos, te exaltarmos, te glorificarmos a todo instante, a todo tempo, Pai. Nos ajuda, Senhor. Que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, que o teu nome seja exaltado através das nossas vidas. Nos guarda, nos livra, nos prospera, nos dê sabedoria, virtude e vigor. Quebra todo impedimento, todo embaraço. E Deus amado, Deus querido, nos ergue, nos capacita para poder vivermos a tua vontade, o teu querer. Assim eu te agradeço, te peço em nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe seu dia, bom dia.